Quem é você no audiovisual? Eu vou falar um pouco sobre, né, faz parte dos 4 pilares que a gente está falando, muito sobre movimento, tá? Quando a gente fala sobre movimentar, a gente está falando de descobrir algo novo, e para descobrir algo novo a gente tem que fazer uma coisa que a gente nunca fez. Deixa eu passar aqui. Bom, eu quero começar com uma pergunta, tá? Igual o Bruno falou, não é uma palestra, é uma conversa que a gente vai ter aqui nesses 2 dias. Queria que levantasse a mão quem já pensou em desistir alguma vez do que vocês fazem da carreira de vocês. Por qualquer problema que seja. Não, levanta mais alto aí, não estou vendo não. Aí, boa. Acontece, né? E quem já pensou aqui, ó, será que eu estou no controle ou estou no piloto automático? Estou fazendo mais do mesmo? Será que eu caí na comodidade? Quem pensa isso aí? Boa. Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre escolhas, decisões, sonhos, valores, sucesso. Parece muito mensagem um pouco simbólica, só que isso traça toda a nossa trajetória, toda a nossa carreira. Às vezes a gente fica muito preocupado com a parte técnica, né? Eu quero ser o melhor editor, quero ser o melhor cinegrafista, quero ser o melhor copywriter, quero ser o melhor... gravar melhor, entregar mais, mas a gente esquece de pensar um pouco na nossa postura, no nosso comportamento e também na forma que a gente conduz isso no nosso dia a dia. Imagino que todo mundo aqui, ou a grande maioria, seja dono do próprio negócio. Tem alguém aqui que não tem CNPJ, não toca a própria empresa? Levanta a mão aí, só para eu saber quais são as pessoas que não têm empresa. Por exemplo, é a minoria. Quando a gente tem um CNPJ, é muito fácil hoje conseguir um CNPJ, né? Você vai lá, faz um e-mail ou entra na junta comercial. Hoje não precisa nem ir na junta, você consegue pelo site tirar um CNPJ e automaticamente você já vira um empresário. Todo mundo que tem um CNPJ aqui é um empresário. E eu gosto de fazer uma analogia com um médico, com um dentista, com um arquiteto, com um engenheiro. Você não consegue pegar um médico e ir lá na junta comercial e tirar um diploma de medicina ou tirar um CRM e falar, pronto, agora eu sou médico. Esse cara tem que estudar muito. Esse cara tem que correr muito atrás para ser um médico de verdade. E nós, empresários, não temos isso. A gente começa a virar empresário, cai no mercado, tem que começar a vender, tem que começar a gerir o nosso negócio e a gente não sabe fazer isso, porque ninguém ensinou a gente a fazer isso. Não tem escola de empresários. Tem muito curso de capacitação, mas ninguém para preocupar com isso. Geralmente as pessoas pensam assim, não, é muito bonito ver que tem um CNPJ, faz uma logomarca, ou aluga um espaço, coloca a marca e fala, pronto, eu tenho o meu próprio negócio. Aí você começa a viver, você começa a entrar ali na rotina. E você começa a perceber que não adianta ser só técnico. E depois, nos últimos 10, 15 anos, os dentistas, os psicólogos, os profissionais liberais, todo mundo começou a perceber que não adianta também ser só técnico. O médico que tem um consultório, ele precisa saber de rede social, ele precisa gravar stories, ele precisa estar nas redes, ele precisa estar no LinkedIn, ele precisa entender como é que mexe no Instagram, como é que mexe no Facebook, como que faz campanha, quem que vai fazer um site para ele. Então, assim, olha o tanto que é bizarro você pensar que os tempos têm mudado e a forma de também administrar empresas tem mudado. Antigamente, você conseguia pegar um próprio profissional, o máximo que você tinha é as páginas amarelas e outras maneiras de divulgar o seu espaço por indicação, mas hoje por indicação não funciona. A gente sabe que viver de indicação não tem jeito, né? Deixa eu voltar um aqui que eu acho que eu passei. Bom, trouxe alguns dados rápidos aqui. 50% das empresas fecham em menos de 3 anos. Tá? 50% das empresas fecham em menos de 3 anos. 75% delas fecham as portas antes dos 10 anos, ou seja, quase todas as empresas fecham antes dos 10 anos. E menos de 10% das empresas sobrevivem por 20 anos. Claro que nós estamos falando aqui jogando um tempo muito para frente, mas a gente sempre constrói uma empresa para dar certo. E 2, 3 anos, a pandemia teve quanto tempo, B? Tem 3 anos, 5 anos já a pandemia. Foi ontem, né? A pandemia foi ontem. Ninguém falou assim, não, daqui a 5 anos vai estar tudo diferente. Realmente está diferente, mas foi ontem a pandemia e tem 5 anos. E às vezes, há 5 anos atrás, você tinha sonhos diferentes, você tinha planejamentos diferentes. E qual que é o principal motivo dessas empresas não darem certo? Um dos principais, porque são vários, eu coloquei que é falta de propósito. É falta de entender o objetivo de onde você quer chegar. E eu trouxe assim uma frase esse início, gente, é muito para a gente pensar, tá? É para sacudir um pouco, abrir nossa cabeça e pensar assim, será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu sei para que caminho que eu vou seguir? E aí, quando você não sabe o caminho, é igual o GPS, né? Eu falei isso no último encontro que estava lá. Qualquer caminho importa. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho importa. Você vai chegar no Uber hoje e falar assim, não pode seguir, cara, para onde? Tanto faz, pode ir, depois eu vejo. Tá bom, você pode estar indo na direção contrária. Opa, deixa eu ver, Rafa aqui.
Aí você pode estar indo na direção contrária. E é tão perigoso porque quando a gente está em movimento, parece que a gente está fazendo a coisa certa, mas nem sempre movimentar é certo. A não ser que você esteja fazendo o caminho correto, mas às vezes você está fazendo o caminho incorreto e você está movimentando para o lado errado. Só jogar aqui o slide. Você tem pergunta da Luiz? Voltou aqui. Sim. Voltou, né? Boa. Por que você faz o que você faz? Vocês já se perguntaram isso? Por que vocês acordam todo dia e fazem exatamente o que vocês estão fazendo? Por escolhas, por conveniência, porque alguém te incentivou, porque você viu seu colega fazendo, porque você viu que era moda. Por que você faz o que você faz? Ou melhor, por que você escolheu começar isso tudo? Às vezes você tem um motivo lá atrás. Por que eu escolhi começar isso tudo? Qual que foi o momento que eu decidi, falei, cara, eu quero começar, eu quero ir para o audiovisual, eu quero para a parte de gráfica, eu quero para a parte de criatividade. Tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo. Se você não tem esse objetivo claro, talvez você esteja dentro do Uber indo para um caminho que você não quer. Isso é muito importante. Por quê? As pessoas fazem as coisas sem pensar, as pessoas fazem as coisas no automático, no piloto automático. E às vezes elas vão fazendo isso por 5, 10 anos e os sonhos vão ficando para trás. Olha lá, como que você quer estar daqui a 5 anos? Acabei de falar que a pandemia tem 5 anos. Talvez alguém aqui não tenha parado para pensar que tinha 5 anos já. Parece que tinha 1, tinha 2, tinha 3, mas 5 anos. Pensa 5 anos para frente, para vocês poderem tentar entender um pouco mais. 5 anos para frente muda tudo. Quantos anos você tem, Messias? Quanto? 37. Beleza, daqui a 5 anos. É muita coisa, né? Você tem certeza que você tem vários planos na sua cabeça. Rafa, daqui a 5 anos, muita coisa muda? Muita coisa muda. Você planeja muita coisa para daqui a 5 anos, né? Espero que já esteja mudando já. Então, imagina que aí acontece igual aconteceu com a pandemia, daqui a 5 anos, você está mais ou menos, claro que você pode evoluir, você pode ter um equipamento novo, você pode ter um cliente novo, você pode ter uma sala nova, você pode trocar de carro, você pode fazer o que você quiser, conhecer uma pessoa nova, casar, mas daqui a 5 anos, você tem que pensar em todo o planejamento para poder seguir até lá. Não pode ser automático. A hora foi ontem, não é hoje. A hora foi ontem, quando você começou a planejar. E quem não planejou tem que começar a planejar. Por quê? Todo mundo tem sonho. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, não conheço todo mundo, mas todo mundo tem sonho. E quando você tem um sonho, você tem que começar a escrever esse sonho para poder chegar até lá. O nosso sonho era grande. Quando a gente começou isso aqui, o planejamento do camp, não foi porque a gente queria, vamos fazer um evento a mais para a gente pensar uma coisa nova. Não. A gente quer movimentar o mercado audiovisual. A gente tem feito isso, o Belém começou isso há mais de 20 anos, querendo movimentar o mercado audiovisual. E não é acordar, gravar um vídeo, o cliente ficar feliz e está tudo certo. É muito mais que isso, tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? O propósito é aumentar o número de pessoas com impacto com o audiovisual, fazer o pouco que a gente está fazendo. Eu acho que o principal motivo de ser um encontro presencial e tão extenso é para trocar experiências, é para a gente olhar no olho do colega que está do lado e falar, cara, você tem o mesmo problema que eu, a gente está passando pelo mesmo problema. Então, assim, tem que aproveitar muito, o B falou isso também, aproveita essa oportunidade aqui, que não é só trocar cartão, fazer network não é trocar cartão depois você pega lá no grupo, todo mundo tem telefone aqui de todo mundo no grupo. O objetivo é, cara, o que você faz? Me conta em que você acredita, quais são seus valores, o que a gente faz junto, como é que a gente pode pensar uma coisa junto, deixa eu entender por curiosidade, ou até por hobby. Pô, cara, você gosta de futebol também, você gosta de pescar, que legal. O momento é esse, porque a gente não sabe daqui a 5 anos com quem que a gente vai estar caminhando. E o nosso sonho realmente era grande, a gente fez alguns encontros, foram super legais, foram lá na nossa sede, e são encontros que eram menores e menos extensos e menos profundos. A gente estava muito focado no audiovisual puro da técnica, e também, claro, a gente trazendo um pouco da nossa história, mas a gente começou a pensar, cara, por que se a gente não cria um evento que a gente vai transformar esses criativos em empresários? Por quê? Porque nós somos empresários há muitos anos e a gente acredita que é um caminho importante. Tem gente que acredita que quer ser o artista, né, por o artista solo, e tá tudo bem também. Mas imagino que todo mundo tenha vontade algum dia de deixar um legado, de deixar alguma coisa construída para trás e falar, nossa, deu certo, tá rodando sem eu estar lá, tá entrando dinheiro sem eu precisar pisar na empresa, eu vou deixar isso para alguém, ou eu vou vender, ou a minha marca está espalhando e está todo mundo conhecendo essa marca. Quem tem vontade de deixar um legado desse? Levanta aí mais alto, porque aqui fica difícil de ver.
A maioria. Por que que é legal? Porque, gente, a gente não constrói as coisas pra gente, não, a gente constrói pro ele. Se for uma coisa, uma construção só pra gente, vira uma coisa muito extra, fica muito pequena. Então, assim, por que não deixar um legado maior? Mas para isso a gente tem que sonhar. Eu gosto de trazer essa frase, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Imagino que todo mundo já tenha ouvido essa frase. E qual que é o problema de sonhar pequeno? É que pode dar certo. Pode dar certo. E se der certo, você vai falar assim, meu Deus, eu gastei uma energia, eu coloquei uma régua lá na frente para poder cumprir, que eu achava que eu conseguia, mas eu tinha muito mais possibilidade para mim. E eu conquistei. E quando você conquista um sonho pequeno, parece que você já chegou onde você queria chegar. Mas você podia ir muito mais além. Então, assim, essa mensagem é muito mais importante para vocês pensarem exatamente quem são vocês, o que vocês querem, onde vocês querem chegar e qual o tamanho do sonho de vocês. Não importa, o sonho é seu, você pode colocar do tamanho que você quiser. Por que a gente não consegue realizar os sonhos nossos? Porque a gente não sabe como. A gente sabe o que a gente quer às vezes, a gente sabe o tamanho que ele é, mas a gente não sabe como. Se a gente soubesse como, a gente já tinha feito. Mas aí você tem que começar a correr atrás de conhecimento, correr atrás de network, correr atrás de vivência para você começar a alcançar o seu sonho. Então, sinceramente, bota o sonho lá na frente. O máximo que vai acontecer é, ou ele vai demorar, e aí você não precisa frustrar porque acontece, e os anos passam, então 5 anos atrás você podia ter um sonho, por alguma coisa não aconteceu, mas seu sonho continua. Você não precisa do seu sonho amanhã. Então, assim, bota a régua lá na frente. Nós estamos aqui num ambiente que é propício para isso, para network, para conexão, para troca de experiência. Então, aproveitem esses 2 dias extremamente para vocês se aprofundarem, aproximarem de pessoas que vocês se conectarem e acharem que funciona, porque você tem que se colocar nos ambientes que vão te promover para isso. Tudo que você fez, tudo que você quer fazer hoje, alguém já fez. Você só tem que estar encontrando com as pessoas certas. Então, às vezes, o seu colega do lado, ou da outra mesa, está querendo exatamente, ou já produziu, ou já conseguiu alcançar o que você quer lá na frente, daqui a 5 anos. Aí você encurta seu sonho. Você consegue entender um pouco mais disso. Que é essa frase. Tudo que você quer na vida não tem, está naquilo que você não sabe. E o que você não sabe, porque você não conectou com as pessoas certas. Para pensar um pouco disso. Você pega alguém aqui. Eu quero tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, eu quero esse caminho para chegar ali. Você não sabe, porque você não conectou com a pessoa que já fez e sabe. Olha que surreal isso, né? Então, são conexões, a gente tem que fazer conexões. Eu trago um exemplo muito, né, uma metáfora, mas tem essas pessoas fumando aqui numa roda de conversa, e se tem uma pessoa não fumante do lado, ela automaticamente vai ser a 5ª pessoa fumante. Por quê? A fumaça ela vai espalhar e vai chegar na pessoa. Nada contra quem fuma, tá? Só estou trazendo assim, essa fumaça vai espalhar e vai chegar na 5ª pessoa. Com as ideias, com as possibilidades, é a mesma coisa. Você está num ambiente produtivo, super legal, que as pessoas estão falando de criatividade, que é o nosso caso, falando de coisas boas, de estar todo mundo aqui com o mesmo objetivo, com empolgação. E você começa a entender que a mesa do lado está todo mundo se divertindo, empolgado, você vai se empolgar também, você vai se aproximar. E para o contrário também, você está num ambiente errado, pode trazer uma coisa completamente contrária. Olha aqui, exercício, você está lá, seu amigo começa a fazer exercício, chega lá no churrasco, e aí você fala, pega um copo de cerveja aqui e fala, não estou bebendo, não. Ah, não é possível, você bebeu 30 anos, você não vai beber hoje? Não, para com isso, toma aqui, você vê, não estou bebendo, porque eu comecei a correr, meu pace é tal, comprei tênis tal, não, aqui, ó, toma, não, para com isso, não, você quase vira na garganta do cara a bebida. Por quê? A gente quer transformar o que a gente acredita para a pessoa que está do nosso lado. E quem que vai defender isso, quem que vai organizar essas ideias? A própria pessoa. Por quê? Os sonhos são nossos, os objetivos são nossos. Então, assim, aí a pessoa quer comer bem também, tem alguém fazendo exercício, ou seja, as pessoas têm que se blindar de possibilidade, de sonhos, de conquista, de essência para você chegar onde você quer. Está no ambiente errado, pode moldar o seu comportamento sem você perceber. Eu vou contar rapidamente um pedaço da minha história. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, formação de arquiteto, e trabalhei muitos anos, tive 2, 3 escritórios de arquitetura. E quando eu comecei lá atrás, aqui era um dos nossos escritórios, quando eu comecei lá atrás, eu comecei igual aquele cara que pegou lá, só que na verdade eu fiz a faculdade, mas eu consegui meu diploma, falei, pronto, agora eu quero dominar o mundo da arquitetura, quero conseguir todos os clientes, quero construir prédios de 200 andares em Dubai e vou fazer isso certo. E comecei nos primeiros meses, correndo atrás, tentando. E aí o que acontece? O que acontece com todos nós? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Aí não tinha cliente, quando tinha cliente o cara não pagava bem,
quando tinha o cliente, o cara pagava bem e o cara não te pagava. E o cara não te pagava, ou seja, quem já fechou um contrato aqui que não entrou dinheiro? Você falou, pô, fechei. E não entra. O que adianta? Não adianta nada. Então, tem todo tipo de cliente. E esse cliente meu, que eu achei, que eu falei assim, eu tava igual aqueles burrinhos de carga assim, cegos. Falei, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. E eu não me orgulho disso, mas todo mundo quer dinheiro, que já quis em algum momento da vida, dinheiro a qualquer custo. E eu corria atrás do dinheiro a qualquer custo. E aí eu começava a tentar achar os clientes pelo resultado que eles iam me dar. Eu quero dinheiro, quero o cara que paga mais, eu quero tentar, é assim que o mercado funciona, é assim que eu vou crescer. E aí eu comecei a perceber que eu atraí um tipo de pessoa, de cliente, que não era o tipo de cliente que combinava com os meus ideais, com a minha essência, com os meus valores. O cliente que eu tinha era completamente... tem gente que até conhece aqui, tá? Era um cliente completamente antiético, complicado, tóxico e difícil de lidar, assim, muito difícil de lidar, rebaixava as pessoas, arrogante, tinha dinheiro, mas ele tinha o poder junto com o dinheiro. Ou seja, eu tinha conseguido um cliente, estava entrando dinheiro no escritório, eu estava até recebendo, só que eu estava num ponto que eu comecei a perceber, cara, e olha que loucura isso. Você não percebe na hora, não, isso aqui não combina com o que eu acredito. Você já está no meio do processo. Aí você começa a perceber, peraí, esse cara está fraudando licitação. Esse cara aqui está rebaixando todo mundo. Esse cara maltrata até a mãe dele na frente. A mãe trabalhava com ele, maltratava até a mãe. Pô, isso aqui acho que não está combinando. Aí na hora você fala assim, acho que não é certo isso aqui, mas você vai continuando. Por quê? 5 anos passa num sopro. E você vai continuando. O nome eu vou deixar vocês curiosos, talvez na hora do chopp lá. Mas, bom, qual que era o problema? O dinheiro, e aí quando você está olhando para o resultado, você começa a tapar uns valores, umas essências da sua criação, que você começa a perceber só lá na frente, ou tem gente que nem percebe, e aí a pessoa escolheu esse caminho, e aí eu comecei a perceber e falei, cara, agora eu preciso sair disso. E aí como é que você sai? Seu escritório está rodando, você tem funcionário, você tem aluguel para pagar, você tem dívida que você fez, e cartão, e compras, imobiliário, você tem um status e um padrão de vida que você não quer descer, porque você já está acostumado com aquilo. Como que você larga esse cliente? Como que você para? E aí você começa a tentar aos pouquinhos desmamar desse cliente. E é muito difícil, muito difícil. Quem aqui já demitiu algum cliente? Não quero, parou, chega, não vou aguentar isso. Levanta mais alto aí que eu não vi. É muito difícil demitir cliente. É muito difícil demitir cliente. E o mais difícil de demitir cliente não é porque ele faz, porque as razões para demitir. É a força de você tomar a decisão de falar, chega. É muito difícil, ainda mais que o cara está botando dinheiro na sua empresa. É muito difícil. E eu consegui, ou seja, foi uma escolha que eu fiz, né, que foi difícil e foi maravilhoso. Depois disso a gente abre com possibilidades e fala, cara, eu achei que eu era refém, que só existia aquele mundo até aqui, existe um mundo muito maior. Eu gosto dessa frase aqui, ó, tem alguém no mundo que é menos qualificado que você, vivendo a vida que você quer simplesmente por ter mudado, ter feito uma escolha. Às vezes uma escolha. Talvez a escolha de vocês terem vindo para cá e passar aqui esses 2 dias, vai ter alguma frase, algum detalhe que você fala, cara, isso vai mudar tudo. É isso que eu precisava ouvir. Ou é isso que eu não queria ver. Isso aqui eu tenho certeza que eu não quero. Né? E aí eu mudei. A gente, né, isso aqui é o nosso espaço, né, com muito orgulho que a gente construiu do zero. Acabou que depois que eu saí da arquitetura, eu comecei carreira solo, igual vários de vocês começaram. Né? Eu já era fotógrafo antes da arquitetura. Comecei a entender que tinha um vídeo no meio, então eu juntei fotografia e vídeo. Acabei conhecendo pessoas novas, que são os meus sócios. E por causa de relacionamento, por causa de vontade, por principalmente um propósito. Eu tinha um propósito que era, eu vou fazer o que eu gosto, com coração, com amor, com verdade. E eu tenho certeza que no meio do caminho vão aparecer pessoas que também têm o mesmo propósito que eu. E eu continuo mudando, tá? Do último ano, eu comecei com um propósito também grande, que era passar um pouco essas verdades e essas experiências que eu tinha para outras pessoas que às vezes não tiveram ou por idade ou por facilidade de não cair na mesma cilada que eu, ou até atalhos que são importantes que a gente desenvolveu junto. E isso eu peguei quando a gente entrou lá com o Belém, ele já tinha uma experiência de, 15 anos, 10 anos de experiência na área, e são atalhos que eu não tinha. Então eu cresci 10 anos em 1 ano. Por quê? Porque você estava com uma pessoa do seu lado que já viveu, já apanhou, já tentou, falou, cara, isso aqui não vai dar certo.
ou isso aqui vai dar certo, ou vamos fazer isso junto, não deu certo porque estava sozinho, vamos tentar. E aconteceu muito isso. A gente juntou uma maioria de sócios porque o sócio vai agregar. O sócio ele tem que entrar para somar, não é para fazer a mesma coisa que você. Então, às vezes, quando você junta 3, 4 pessoas, vai dar certo. Por quê? Você somou uma área que você não dominava e aí você acelera. Você acelera 4, 5 anos em um ano, porque você tem 4, 5 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Aí eu falo isso, né? Eu falo hoje para empresários e eu tenho um lado meu que eu quero começar a falar sobre essa vivência minha. Então, eu comecei a montar algumas palestras, porque isso me faz bem. Meu objetivo é propósito. Então, eu comecei a fazer isso também. E eu vou continuar mudando até onde eu perceber que eu preciso me alimentar de coisas boas e de propósito. Bom, coloquei aqui essa foto, né, com várias opções de caminho, porque eu fiz uma escolha lá atrás. E isso mudou completamente a minha vida. Eu tenho certeza que vocês já fizeram escolhas que mudaram a vida de vocês e vão fazer outras escolhas que vão mudar também. E tem gente que não faz a escolha com medo de errar, com falta de coragem, com medo de tirar o que já está funcionando, que você está tão adaptado, está tão confortável que você não vai fazer a escolha. Só que não fazer uma escolha também é uma escolha. E talvez essa que vai custar mais caro. Você não tomar uma decisão hoje para uma coisa que você quer mudar lá na frente, talvez é a decisão que você precisava tomar lá atrás para mudar todo o seu rumo. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, tá tudo bem, tá confortável, a vida tá indo. Aquela coisa que você pergunta para um amigo, e aí, como é que tá lá no escritório? Não, tá tudo bem. Como é que tá o mercado? Não, tá bacana, trabalhando muito, tá tudo bem. Esse tá tudo bem é uma escolha que você não tá fazendo. Por pequena que seja, e talvez ela seja a mais cara da sua vida. Coloquei uma frase aqui, o que você está fazendo diferente para ser um diferencial no mercado? Então, assim, às vezes você não vai fazer uma escolha direta que vai mudar da água para o vinho, mas começa a fazer algo diferente. Começa a fazer algo que te alimenta, que te traga com vontade, né? E como que essas mudanças fariam hoje na carreira, né, o sucesso lá na frente? Quais mudanças fariam hoje na sua carreira se o sucesso lá na frente fosse garantido? Então, vamos voltar para os 5 anos lá, Rafa. Daqui a 5 anos, eu estou planejando que vai ser assim, a equipe vai ser assim, meus clientes vão ser assim, minha sede vai ser assim, com a minha família eu vou morar em tal casa, vou comprar tal carro, vou viajar para tal lugar, eu quero conquistar alguns sonhos. Quais mudanças que eu tenho que fazer hoje que se eu tivesse a garantia que lá na frente tudo estaria realizado? Sem medo, sem falta de coragem, sem... O que você faria hoje de diferente se lá na frente tivesse garantido? Então, acho que é uma provocação para a gente começar o camp, né, abrindo um pouco a nossa cabeça. Igual eu falei, esses 2 dias vão ser super intensos e é normal sair daqui, vocês vão ver no final do primeiro dia, é normal sair daqui com a cabeça estourando e pensando assim, será que eu tô... Assim, você pode até confundir, nossa, eu estou muito atrás, eu estou muito perdido, e às vezes é simplesmente porque você abriu a sua cabeça e começou a mexer. Então, sim, aproveitem isso, comece, e muito obrigado, bom evento a todos, espero que vocês curtam muito, gente, valeu, obrigado. Tchau.